Olá pessoal, nós vamos falar sobre o complemento, do tema do último vídeo, aquele em que eu comentei com vocês aqui as implicações da compra da Sul América pela Redditor, o que isso estava sinalizando para o mercado. Vamos ver aqui o que a gente pode afirmar sobre futuros desdobramentos no cenário da saúde privada. Então, nós vamos tentar responder essa pergunta que está aparecendo aí. O que a tecnologia quer com a saúde? Para onde ela vai nos levar? O que está acontecendo em saúde que a gente possa minimamente prever? E isso eu vou fazer baseado numa dinâmica que a gente estuda nas teorias da inovação, nos modelos de inovação, que vale para qualquer setor. Eu vou responder a pergunta. Entre esse monte de operadoras, empresas hospitalares, planos verticalizados, seguradoras, quem é que está mais bem posicionado para o futuro? Quem é que vai vencer? Quem é que vai morrer? Essa pergunta que a gente está tentando responder da maneira mais, digamos assim, rigorosa possível, Então, para iniciarmos isso, a gente tem que entender como é que a inovação se desdobra em qualquer setor. Logo no início, quando um setor industrial, um setor de atividades começa a se formar, e eu estou dando aqui o exemplo da medicina, mas pode ser qualquer coisa, pensa na indústria da aviação, dos transportes, o que você quiser. O foco desse empreendimento é sempre nos recursos. Esses recursos significam o seguinte: os problemas desse setor que está surgindo são resolvidos por pessoas que têm conhecimentos únicos, de alguma maneira desenvolver, artesãos que aprenderam fazendo, então adquirem uma habilidade para fazer, porque o conhecimento naquela área não está codificado ainda, não tem escola para ensinar aquilo e tal. Então, essas pessoas é que constituem, digamos assim, o recurso essencial para o início da profissão. É assim, é por isso que a regulação das profissões, as normas e regulamentos que regulam a prática das profissões, sempre começa certificando pessoas, reconhecendo que aquele piloto daquele avião está preparado para manobrar o avião, para pilotar o avião, e essas normas sempre então são centradas nas características, na certificação, na demonstração da habilidade de profissionais específicos, de pessoas. No caso da medicina, em outros casos também, os problemas que surgem durante uma operação, seja de uma operação, digamos, hospitalar ou um avião, eles são resolvidos com base na intuição. O piloto usa o conhecimento que ele conseguiu acumular de casos parecidos no passado, vamos dizer assim. Então, tudo é centrado nas pessoas e um pouco nas instalações em que essa pessoa trabalha, no cockpit do avião lá atrás, vamos dizer, nas instalações hospitalares, nos aparelhos que havia naquele início ali, mas é muito centrado na pessoa. À medida que esses especialistas intuitivos eles começam a descobrir por tentativa e erro aquilo que dá mais certo, aqueles tratamentos que dão mais certo, aquelas intervenções que vão dando mais certo, o foco, digamos assim, dos regulamentos que regem a profissão, das boas práticas na profissão, vai migrando aos poucos, cada vez mais para processos, maneiras de fazer. O conhecimento começa a migrar. Não que o médico, lá o especialista, o piloto do avião, tenha ficado desimportante. Ele continua importante. Mas aí a maneira de prestar o serviço é que vai levar os melhores resultados, em média. É probabilístico, não há certeza ainda. A capacidade de resolver começa a brigar para procedimentos, para aparelhos, tipo stent, quando apareceu, a capacidade de botar um aparelhinho lá numa artéria, para enfim, evitar a oclusão da artéria, tecnologias, procedimentos, outros profissionais menos especializados do que o cirurgião, que tinha, o cirurgião cardíaco, que tinha de fazer os procedimentos de peito aberto para fazer
ponte safena, aquelas coisas. Agora não, hemodinamicistas, que são profissionais menos especializados que cirurgiões cardíacos, podem fazer utilizando procedimentos padronizados e ferramentas tecnológicas, tipo stent e outras, né? Então a medicina viu isso acontecer e a gente viu isso acontecer em toda parte. Tá? As tecnologias, o conhecimento ficando embutido em tecnologias e processos que, em grande parte das vezes, qualquer pessoa pode operar, pode fazer funcionar. Não sempre, não em medicina, certamente, mas nas coisas do dia a dia, já vou dar exemplos, esse conhecimento fica tão codificado, ele fica tão embutido em ferramentas que pessoas comuns, sem nenhuma prática especial, sem nenhuma educação para fazer aquilo, conseguem operar muito bem. Isso é isso que está acontecendo com a gente quando usa o celular para tirar uma foto, por exemplo, que fica muito boa, uma foto que fica tão boa quanto a gente tirava no profissional fotógrafo, né? Aquela figura de referência do passado. Então, ainda assim, isso acontece e é nesse estágio que está a medicina, né? Processos, que a gente chama de medicina empírica, né? Padrões, processos e profissionais também, mas cada vez mais processos, maneiras de fazer, equipamentos, tipo stent, tipo drogas contra o HIV, por exemplo, o entendimento das doenças, do que causa a doença vai melhorando. E, finalmente, a gente percebe que grande parte das condições médicas, não todas, não valem em qualquer circunstância, mas a maior parte daquilo que aflige as massas, né, os grandes volumes de pessoas, vai sendo cada vez mais, vai migrando cada vez mais para tecnologias que permitem a gente diagnosticar com precisão, pela causa da doença. A gente entende o que causa aquela condição médica para as pessoas, né? Então, processos habilitados por tecnologias, novas tecnologias, remédios, inclusive, processos, procedimento, entendimento da intimidade molecular das doenças, né? Isso tudo está acontecendo num ritmo furioso em saúde. Cada vez mais se entendem mais as causas do que causa problema. Então a gente pode focar agora no resultado. Antigamente tinha que focar na pessoa lá atrás, no especialista lá atrás. Agora não. Depois passou pelos processos, que é onde está ainda o grosso da prática médica, mas a tendência é inequívoca. Nós vamos migrar cada vez mais para a possibilidade de garantir resultados, de novo, não de todas as condições médicas, mas de grande parte dessas condições médicas. Coisa que a gente hoje ainda não faz. Isso graças à tecnologia. Então migramos do quem, né? Do especialista, o certificar, onde estudou, como é que faz, né? E certificava essencialmente pessoas, o piloto do avião, o médico, né? Os aviões, todos, qualquer avião comercial, tinha que ter 2 pilotos, um piloto e um copiloto, porque se um bobeasse lá, desse um branco, esquecesse, tal, o outro assumiria. Tá? Hoje, grande parte das aeronaves de porte menor, elas não precisam mais disso. Por quê? Porque o conhecimento necessário para operar um avião com segurança migrou para a tecnologia. Né? Aquele conhecimento técnico que o piloto tinha acumulado no passado migrou para a tecnologia. Né? Então, depois é para o como, né? Processos de trabalho, maneiras de fazer as coisas. Se acontecer isso, faça aquilo. Né? Os processos estão codificados, mais gente pode treinar, pode aprender a praticar aquela profissão, porque os processos que levam aos melhores resultados estão codificados. É probabilístico, ainda não tem certeza, mas a etapa seguinte nos garante uma precisão maior, nos garante precisão a ponto de podermos prometer resultado. A tecnologia, o conhecimento científico, os aparelhos, os remédios, os procedimentos, o entendimento das causas últimas das doenças, né? Da intimidade molecular, genética, hereditária de cada um de nós, né? Nos permite formular essa solução. E esse é o estágio em que qualquer inovação se desdobra no tempo. Isso é muito interessante. Não vale só para a medicina, não, tá? Eu não vou ficar falando de outras coisas, porque é muito curioso, muito interessante, mas a gente aqui quer focar em medicina.
Então, isso aconteceu no varejo, isso aconteceu com computador, com fotografia, com viagem, com manufatura. O que a Toyota fez, por exemplo, de tão sensacional a não ser? Fala, escuta, se os carros dão defeito, tem causa. Vamos descobrir as causas que a gente mata o efeito. Essa mentalidade não existia na indústria automobilística. Essa foi uma das grandes razões pela revolução que a Toyota patrocinou nesse campo. Mas vamos em frente. Então, resumindo, né? Antigamente a gente tinha que ir a um fotógrafo, né? Quando eu era garoto, ainda me lembro lá, os fotógrafos ficavam nas praças públicas, chamavam-se lambi-lambi, né? Ele fazia, depois tinha que ir lá, ou então ia num estúdio, quando a gente queria tirar uma foto mais bacana, né? Então, o conhecimento era daquele cara, ele regulava as lentes, ele ajustava a iluminação e tal. Com o tempo, migra com a tecnologia, qualquer bobo hoje tira uma boa foto sem precisar saber nada de fotografia. Então, o que a tecnologia faz ao longo do tempo, e isso estão aí repetidos padrões, ondas de inovação em todos os setores, é fazer com que as coisas caminhem mais ou menos assim, dando um exemplo específico da medicina, né? No início é intuitivo. O recurso principal é o médico, é o especialista que aprendeu aquilo praticando, enfim, desenvolvendo, ou vendo alguém praticar. Ali, um a um, o conhecimento não é codificado. No início do século passado era assim que se estudava a medicina, né? Logo depois que as faculdades apareceram, né? Eram grupos de alunos vendo os médicos mais velhos trabalharem, eles aprendiam assim, tá? Então, o foco era no recurso, e o recurso principal é o médico. À medida que o tempo passa, a medicina avança, como qualquer outra atividade da economia, e a gente então entra na fase empírica. A gente já tem ideia, a evidência já mostrou que trabalhar de certas maneiras gera melhores resultados do que trabalhar de outras. Então são esses processos, formas de trabalhar, que passam a ser codificados e ensinados. A medicina é empírica, então. A probabilidade, né, de se chegarem a melhores resultados é muito maior do que aqui, na fase em que dependia de especialistas. Tá? Os processos, então, começam a permitir, processos empíricos, padrões que surgem por tentativa e erro, e com a ajuda de medicamentos, obviamente, um entendimento progressivo das causas das doenças, mas ainda tudo muito em baixa escala, muito artesanal, muito demorado, né? Vai fazendo a medicina avançar e, probabilisticamente, em termos estatísticos, né? A média dos resultados dos casos, e nessa condição, naquela condição, tende a ter uma solução melhor. Mas isso não para aí, à medida que a gente avança no entendimento do que causa a doença, a gente passa a poder garantir resultados. O que a Toyota fez com o carro lá, né? Eu garanto que meu carro não quebra. Aliás, hoje carro nenhum quebra mais, né? A gente troca de carro, não é como acontecia no passado, porque o carro quebrava muito. A gente troca de carro porque o carro sai de moda. Mas todo carro funciona e funciona bem. Tá? Tem detalhes do funcionamento dele que variam um pouquinho de um para o outro, características disso e daquilo. Mas carro não quebra mais, como quebrava no passado, pelo menos, né? Então, se pode dar garantia. Se quebrar, depois de 5 anos eu te dou outro carro. Isso é motivado pelo mesmo processo. É nesse processo que a medicina prática médica está entrando agora. Só agora. É uma pergunta fascinante, mas por que demorou tanto? A gente pode depois tratar disso, mas o fato é que isso aconteceu só agora. Se a gente olhar a complexidade de diagnosticar e tratar, que passou do que era imprevisível e interativo, era aqueles médicos, né? O médico clássico que interage com o paciente, experimenta medicação, experimenta intervenções, até descobrir o que é melhor para ele, usa sua intuição, né? Cada vez mais o que era imprevisível e interativo, isso exigia a presença do médico interagindo com o paciente, né? E fazendo a iteração dos resultados, né? Vai ficando cada vez mais preciso, mais sem ambiguidade, mais certo. É isso que a gente está mostrando aí. E é isso que está acontecendo em saúde.
E é isso que está causando esse tumulto no mercado da saúde privada, principalmente, em que a gente tem concepções de empresas de prestação de serviço em saúde que estão, algumas, mais focadas para o que vai acontecer em maior escala brevemente, que é isso que eu estou mostrando aqui. Tá? A capacidade de tratar grandes massas de pessoas, não é pouquinha gente, como sempre foi, são grandes volumes de pessoas, através de métodos precisos, que vão impedir que elas fiquem doentes, precisem se internar, etc. É uma medicina em que o generalista é mais importante do que o especialista. São empresas que não vão se apoiar tanto em médicos altamente especializados, instalações sofisticadas, aparelhos caríssimos, como são os hospitais. Hoje, o hospital como eu falei no outro vídeo, essencialmente opera aqui, nessa região aqui, onde os custos são altos, onde os preços são altos. Quem quiser ter acesso àquele tratamento mais individualizado, digamos assim, vai ter que pagar caro, né? Proporcionalmente mais caro. Mas o que a gente está vendo hoje é uma série de iniciativas não hospitalares nesse sentido, investindo naquilo que pode levar a medicina a se tornar mais precisa, mais barata, mais acessível. Em outras palavras, gerar mais valor. Eu falei para vocês no vídeo anterior que aqui é o domínio do diagnosticar e tratar. É onde a gente está hoje. Mas rapidamente nós estamos migrando para antecipar e prevenir, através da tecnologia. É esse o bacana do negócio. Então existe uma tensão aqui. Que tipo de empresa vai se dar bem? Aquela empresa de saúde que vai focar nos tratamentos e nos diagnósticos e tratamentos que vão continuar existindo em volume muito menor, isso não há dúvida nenhuma. Os hospitais serão desconstruídos. Essa coisa de construir hospital, comprar hospital, isso não tem como continuar assim indefinidamente. Não tem, porque pelas razões que eu já falei, estarão entrando outros players oferecendo outro tipo de serviço para evitar que a pessoa precise ir para o hospital. Irá para lá uma fração das populações. Né? Internar, tratamento individualizado. Então, a tensão é essa. Onde é que, o que vai acontecer? Esses movimentos, Redditor, compra a Sul América, dizem que o DASA vai comprar a 1000. Tem tudo a ver com isso aqui. Tá? Já saiu numa publicação muito respeitada que o Bradesco também, não é impossível que o Bradesco Saúde também resolva vender, sair fora. Por quê? Né? Então, ficaria quem? Ficariam... Então, vamos tentar responder essa pergunta. Quem vive e quem morre, né, nesse mercado de saúde? Nós temos vários tipos de empresa aqui, né, com propostas diferentes. E a gente pode responder. As empresas de saúde, as operadoras de saúde que ficarem presas à mentalidade atuarial clássica, quer dizer o seguinte: as pessoas, para as operadoras tipo, vamos dar logo os nomes, né? A 1000, Sul América, Bradesco, Unimed, que é uma cooperativa, a gente está encaixando aí como operadora. Essas empresas tratam os usuários, olham para os usuários e considerando o risco deles virem a ficar doentes e precisarem de procedimentos caros. Então, dependendo da idade da pessoa, do sexo da pessoa, mulher em idade fértil, então vai pagar mais do que mulher em idade não fértil, né? Se for da mesma faixa etária. Mulheres mais idosas e homens mais idosos também vão pagar mais caro, porque o risco deles é maior. Isso que eu chamo de mentalidade atuarial clássica, chamo de mentalidade atuarial. É uma mentalidade antiga de seguro. Eles olham e falam, qual é meu risco? É esse. E se uma certa população de clientes desses planos de saúde que eu citei, eles começam a usar muito o plano, gerar custo para o plano aumenta o preço. É o que eles sabem fazer. Eles não atuam aqui na base do antecipar e prevenir, porque eles não sabem.
não é o DNA deles. Eles não aprenderam, uma empresa não muda a sua personalidade de uma hora para outra. Mas a gente viu que existem outras empresas. O DASA, por exemplo, tem essa proposta do ecossistema. Empresas como a Alice, como o Sami, também são startups, essas duas últimas, estão atuando fortemente aqui na base. Como assim? Elas estão desenvolvendo propostas de valor para o mercado de saúde e que focam no antecipar e prevenir. Isso é, usam tecnologia com base na informação, aquelas coisas que eu citei no outro vídeo, né? Inteligência artificial, algoritmos, data analytics, inteligência de dados em geral, sensores remotos, tal, para descobrir, para saber como cada um está, monitorando os sinais que tem correspondência com a saúde. As pessoas podem ser digitalizadas hoje, né, em termos de informação que significa que tem significado importante em saúde. É isso que eles estão fazendo. Então eles não são representantes, então eu estou falando aqui da Sami, da Alice, do ecossistema DASA, que também ainda não é pelo menos, nunca foi uma operadora de saúde, assim como o DOR nunca foi. Agora, ao comprar a Sul América, que é esse representante clássico, né, do seguro-saúde, né, o DOR já sinalizou aquilo que eu expliquei no vídeo passado. Então, nós temos essa tensão que eu mostrei aqui. Tem uma coisa de evitar subir a rampa, né, e tem uma coisa de ganhar dinheiro fazendo com o cliente que tem que subir a rampa. O que vai prevalecer no futuro? E a gente já vai responder e já vamos encerrar. Mas, além disso, existem empresas que são chamadas verticalizadas, como a Prevent Senior, né, como a Apvida, como a Intermédica, a Notre Dame, né, que são donas dos seus próprios hospitais. São hospitais, laboratórios e clínicas, etc. Essas, quem é que vai dar certo? Quem é que vai sobrar? Né? Então, são concepções diferentes, deu para notar. E eu respondo, a gente, com base nas análises que fizemos dessa coisa toda que eu falei, dessas tendências todas, a gente pode afirmar, fazer uma aposta muito forte na direção que eu estou mostrando. As operadoras, as seguradoras, a turma lá da mentalidade atuarial, que encara o doente como risco, então trata o doente do ponto de vista unicamente financeiro, eles não têm muito futuro. Eu não apostaria neles. Tá? Não é à toa que a Sul América vendeu e que essas outras aí estão na bica para fazer. As verticalizadas devem sobreviver. Mas devem sobreviver porque elas desenvolvem também pegadas em torno da base da rampa, apesar de não divulgarem seus resultados. Elas deviam divulgar os seus resultados. Para a gente auditar e divulgar. Tá? Porque senão a gente nunca sabe se elas estão dando o cuidado real que os seus pacientes precisam, já que elas são seguradoras e prestadoras de serviço ao mesmo tempo. Então dá para notar que tem um conflito aí. A única maneira delas se legitimarem para valer é mostrar que elas estão usando medicina de precisão, intervindo nas suas populações antes delas ficarem agudas, precisarem de ir para o hospital, e é por isso que elas podem cobrar menos. Isso não é feito ainda, mas é um modelo que não deve morrer, não. Ele deve ocupar uma parcela importante do mercado. Mas o modelo que, na nossa opinião, vai vencer, e vai vencer ainda nessa década, vai se tornar o paradigma da prestação de serviços de saúde, é o modelo das plataformas digitais, hoje embrionariamente representado pelo ecossistema DASA. A Redditor sinalizou com a compra da Sul América que pode estar querendo duas coisas: se tornar uma verticalizada, olha que potência que seria, né? Porque ela tem hospital, tem laboratório, tem tudo, ela é a maior dona de hospital do Brasil, e agora tem uma carteira enorme de milhões de usuários de plano de saúde, então ela pode tratar esses usuários de modo a não deixar que eles fiquem doentes, vou falar assim para simplificar. Pode se tornar o que a Apvida a Intermédica etc., já partindo de uma base enorme de clientes e desenvolver as tecnologias, os conhecimentos que são necessários para operar esse tipo de negócio. E podem também começar a fazer o que o DASA quer, usar a inteligência de dados
para antecipar e prevenir a sua carteira de usuários agora, né, que vem da Sul América, para não deixá-las precisarem internar nos seus próprios hospitais. Não é uma coisa simples isso daí. Mas o movimento do DOR foi muito inteligente. Eles estão muito bem posicionados agora com a aquisição da Sul América para qualquer futuro. Ou eles ficam, qualquer futuro em saúde. Se a coisa do ecossistema decolar, eles estão bem posicionados, porque eles têm uma massa grande de usuários e vão poder trabalhar os dados deles e aumentar essa base de usuários. Se não decolar, eles podem se tornar uma grande empresa verticalizada, isso é, dona dos seus próprios recursos, médicos, hospitais, etc., e podem competir com grande vantagem, com uma grande escala, né, com as empresas que já estão aí, que são as mais bem-sucedidas do mercado hoje. A Apvida, a Intermédica, ganham mais dinheiro no ramo das operadoras do que qualquer outra operadora. Tem margens maiores. Mas a nossa aposta é nas plataformas digitais e nós vemos as startups como Sami, como Alice e outras, que é saúde, Leve Saúde, tem a opção delas aí no mercado, ainda muito pequenininhas, né, lutando para ganhar escala. Todas elas atuam na base de usar medicina de precisão, significa usar tecnologia não para tratar o cliente como um sinistro em potencial e ficar aumentando o preço, mas para controlar as condições de saúde do paciente, prever, antecipar, agir antes. Tá? Eu já expliquei aqui a lógica do DAS, o DAS está muitíssimo bem posicionado para fazer isso, porque é dona da maior rede de laboratório das Américas, então tem dado de doentes de tudo quanto é jeito, tem um grande investimento em inteligência de dados, que é o que é necessário, para prever o que vai acontecer, para poder propor intervenções antes que aconteça. Então, esse é o resumo da história. A gente não gosta de ficar em cima do muro, não. Se há uma tendência se desdobrando, há padrões, há modelos, há ferramentas da inovação sistemática, que é a nossa disciplina, a disciplina que a gente usa na nossa empresa Inovatrix, para prever as coisas. Foi isso que a gente fez aqui. Se você gostou desse tema, desse vídeo, se inscreve no meu canal do YouTube, marca lá para receber as notificações. Toda semana a gente está colocando vídeos novos aqui. Curte lá e na próxima vez a gente volta com outro tema. Um grande abraço, tudo de bom, até lá.